Você acha justo o imposto que nós pagamos no Brasil? Você acha justo que as criptomoedas devem ser tributadas em 22,5%? Olha só o impostômetro. Nós já chegamos aqui no Brasil na arrecadação de 2,234 bilhões. Isso aqui é que o governo já arrecadou e eles querem taxar as criptomoedas. As criptomoedas deveriam ser livres de imposto. Eu já falei isso aqui e já apresentei algumas soluções para que, de forma legal, você não pague esse tipo de imposto. Agora, não foi aprovado, mas pode ser aprovado. Independente disso, já existe a Instrução Normativa 1888, que prevê que você pague tributação com valores aí de ganho de capital acima de R$35 mil. E até 30 mil você estaria isento. Eu vou passar em alguns pontos dessa Instrução Normativa 1888 e também quero falar do projeto de lei que pretende aí cobrar 22,5%, o que significa que se você ganha R$100 mil em criptomoedas, você teria que pagar 22.500. Veja que o pobre tem uma grande oportunidade de ganhar dinheiro com criptomoeda, porque é um investimento que você coloca pouco dinheiro e pode explodir. Então é importante que você aprenda sobre esse tipo de tributação, que entenda que a lei pode ser aprovada até o final do ano e na virada do ano você já estaria aí sujeito a pagar 22,5%. E eu falei isso em um outro vídeo, expliquei ponto a ponto da lei, mas existem algumas nuances nesse projeto de lei aí e você precisa ficar atento. Então presta atenção, porque eu quero te falar da Instrução Normativa 1888, que já prevê que você pague imposto, e se você não está sabendo, fique ciente que você deveria também ter prestado conta no seu imposto de renda. E tudo isso eu falei no vídeo anterior. Então eu recomendo que você assista esse vídeo todo e também já assista o outro que eu vou deixar no card no final desse vídeo para complementar as informações. Muitas pessoas vieram falar no vídeo anterior tirando dúvida, sugerindo algumas possibilidades, sendo que eu também falei como que você conseguiria ficar isento com contas no exterior, até mesmo morando no exterior. Mas, utilizando VPN, entendendo sobre carteiras, eu quero fazer um compilado dessas informações com as novas informações nesse vídeo. É importante que você preste atenção, porque isso aqui é para te ajudar. Inclusive, essas informações são informações que eu passo aí para os meus alunos, na formação Pense Rico, para minha carteira rica, onde tem aula ao vivo, a gente está sempre conversando sobre as possibilidades de ganhar muito dinheiro e também não ficar pagando e perdendo muito dinheiro. Então, olha só, eu quero passar agora a IN 1888, vamos esticar para a lei e vamos falar de algumas soluções, porque tem países aqui vizinhos que você consegue não ser tributado, ficar com dinheiro para você, para não ficar aí distribuindo dinheiro, sendo que o seu dinheiro é suado, o seu trabalho tem muito esforço da sua parte, tem o seu tempo, tem a sua vida, então não dá para poder ficar perdendo dinheiro. E óbvio, tudo isso dentro da lei, até mesmo plataformas de empréstimo para que você não pague imposto. Eu quero te falar nesse vídeo aqui. Para você ter uma ideia, no vídeo anterior eu cheguei até a explicar sobre hard wallet. Inclusive eu vou fazer um sorteio aqui de 30 mil inscritos, eu vou sortear uma hard wallet 1K. Por isso que você tem que ser inscrito aqui do canal, ativar as notificações para não poder perder nada do que eu estou passando aqui na intenção de te ajudar. Então não esquece agora também de deixar o like no vídeo para levar mais informações para os brasileiros. Uma vez que ficar pagando imposto pra caramba, principalmente naquele seu dinheiro suado, não é legal. Ativa as notificações e fica atento, porque eu vou sortear uma 1K. Tá chegando já, tá vindo de fora do Brasil, que na verdade é um dos meios de você proteger o seu dinheiro de roubo e até mesmo do governo de ficar aí rastreando. Agora vamos lá. O que eu quero passar aqui são informações para você ter conhecimento de manipular o seu dinheiro e ficar livre, o máximo possível livre de imposto. Até porque eu já falei sobre a declaração de imposto de renda, é importante que você declare, porque até os NFTs, a própria Receita Federal exige. E existem meios de você declarar isso, né, para que você não perca muito dinheiro, eu já falei nos vídeos anteriores. E por que a carteira? E isso é importante, porque você não vai ficar totalmente livre dos olhos do governo. Se ele quiser procurar, ele pode até te rastrear. Mas quanto mais camuflado você estiver, mais difícil fica para ele. As carteiras, as hard wallets, não estarão aí livres de imposto, mas se você ficar camuflado, não vai ficar sabendo. Até porque a própria lei deixa umas brechas de imposto ou ganhos de capital percebidos. E se você não perceber, e se o governo não perceber?
Então vamos dar uma olhada aqui na IN 188. Para quem não sabia ou até mesmo sabia, já existe a Instrução Normativa 1888 de 2019, que inclusive ela institui e disciplina a obrigatoriedade de prestação de informação relativas às operações realizadas com criptoativos à Secretaria Especial da Receita Federal. Tá, e o que isso quer dizer? Que essa instrução institui e disciplina a obrigatoriedade de prestação de informações relativas a operações realizadas com criptoativos. Você comprando, vendendo, qualquer manipulação você teria que prestar contas à Receita Federal. Então essa nova lei, esse projeto de lei, ele já tem uma base anterior que você vai ver que aqui embaixo, tá? Ó, informações que se referem ao primeiro artigo deverão ser prestadas com a utilização do Sistema de Coleta Nacional. Esse ECAC é um sistema da Receita Federal onde você que manipula, compra, você que tem ganhos aí de capital mensalmente, que utiliza isso como uma forma de ganhar grana, você teria que todo mês ir lá prestar conta se você quisesse. Porque aí você anteciparia as informações à Receita Federal, não tendo a necessidade de colocar lá no imposto de renda todos os detalhes. E esse sistema você tem que clicar, tem que entrar lá e colocar tudo aquilo que você está fazendo. Isso já existe, tá? E dentro dessa instrução normativa, criptoativo exchange não ficou de fora. Eu já havia falado isso aqui em os vídeos anteriores, tá? Sem falar desse projeto de lei. E aqui já começa a obrigatoriedade, tanto por parte de pessoa física quanto das exchanges. Por isso que eu sempre fiz live comentando aqui, cuidado com Binance, cuidado com corretora. No vídeo anterior, quando eu falei da questão da taxa tributária, do imposto, do projeto de lei, expliquei maneiras de você se proteger, eu comentei o fato de você ter a posse das suas criptomoedas numa hard wallet. Por isso que eu vou sortear o 1K aqui, só para inscrito, viu? Então, você vai ver que você tem que se proteger tanto do governo quanto da própria corretora. Porque se ela presta informação e ela pode bloquear o seu dinheiro, você não pode largar tudo lá. Tem que colocar uma parcela mínima, e eu expliquei isso no outro vídeo. Inclusive hoje eu recebi de um aluno meu a informação que ele havia perguntado, né? A Binance mandou ele enviar os comprovantes aí da declaração de imposto de renda. Ele não fez. A Binance bloqueou a conta dele. Fica atento com isso aí, tá? Então olha só, obrigatoriedade de prestação de contas. A exchange vai ter que prestar conta, isso aí já era óbvio. Pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no Brasil. Obrigatoriedade de prestar informações. Compra, venda, permuta, doação, transferência de criptoativo para exchange, retirada de criptoativo da exchange, cessão temporária, doação e pagamento, emissão e tudo mais. Inclusive eu falei, várias pessoas vieram no comentário do vídeo anterior falando o seguinte, mas e aí, como é que fica? Vou mandar Pix. Bom, se você faz um Pix para a corretora, já era, a Receita está sabendo. Então, você não fica totalmente escondido. Por isso que você tem que coletar o máximo possível de informações para poder agir melhor, né? E aqui no meio fica bem claro o seguinte, no caso previsto no inciso 2, as informações deverão ser prestadas sempre que o valor mensal das operações, isolado ou conjuntamente, ultrapassar 30 mil. Significa que você teria que prestar informações aqui nesses valores aqui de 30 mil. Só que você precisa ficar atento, porque já existe a Lei 9.250 de 1995, que prevê que ganhos de capital acima de 35 mil, você paga imposto. Então até esse valor aqui, você está obrigado a informar a Receita no seu imposto de renda, mas você não está pagando o imposto, não está pagando o tributo. 35 mil para cima, vai pagar. Agora veja bem, se você tem 30 mil, comprou de Bitcoin, virou 40, você vai pagar um imposto sobre os 10 mil. Fica atento com isso aí. Mas e se eu não movimentar isso? E se eu largar quietinho lá sem ninguém perceber para depois viajar, para depois ir para o Paraguai para poder pegar esse dinheiro? Aí você tá, digamos que não é percebido. Então você consegue meio que fazer a sua manobra ali para não estar pagando. E veja bem, eu acredito que vale a pena você declarar ali as criptos que você tem, fazer alguma declaraçãozinha ali, para que lá no futuro você não tenha problemas maiores. A gente está falando aqui da maior parte do seu dinheiro, porque eu já falei no vídeo anterior que você pode ganhar 100 mil, é mais fácil você viajar para poder sacar esse dinheiro, usar esse dinheiro lá fora, voltar com dólar depois, porque você vai usar 22.500 para dar para o governo, ou para poder viajar e utilizar o seu dinheiro. Aí é com você. E agora fica interessante, porque esse aqui é o projeto de lei que pode passar a qualquer momento, porque ele foi solicitado em caráter de urgência. E aqui no final da lei, se você ver o vídeo anterior, você vai entender mais ainda. Aqui você vai entender, mas você vai complementar. Porque logo no final aqui do texto, ele botou aqui, ó, cumpre informar que a medida proporcionará impacto orçamentário e financeiro positivo potencial para a União, cuja estimativa é da ordem de 7 bilhões para 2024, 6,75 bilhões para 2025, 7 bilhões para 2026.
por conta desse final aqui, respeitosamente, né, enviando para o presidente da República, esse texto pode ser aprovado. E esse projeto de lei aqui está querendo engolir 7 bilhões, depois 6 bilhões, vamos botar na média de 7 bilhões. Do seu dinheiro, do nosso dinheiro. Então, é melhor você ficar atento com esse projeto de lei, porque ele tem grande chance de ser aprovado. E aí, até o final desse ano, você ainda estaria incidido na lei anterior. Porém, depois, se você estiver acima, tá? Bem aqui no início fala, o texto, ele explica bonitinho, porque bem aqui em cima, ele fala o seguinte, 0% com rendimento até 6 mil, lá no final ele fala o seguinte, que digamos que 6 mil não vai tributar, porque vai te ajudar, se você tiver continha no exterior aí, a viajar. Lá no final fala, tá? Você pode ler. Só que 15% de 6 mil a 50 mil e acima de 50 mil, 22,5%. E aqui no canal você aprende a investir para poder ganhar muito dinheiro. Então, com certeza, se você fizer bons investimentos aqui em bons ativos, você vai ganhar muito mais do que esse dinheiro aqui. E você vai estar perdendo se você não prestar atenção, então fica atento. A lei prevê que diferença e cambial, digamos que variação cambial, no caso que você compra um Bitcoin e o real continue aí perdendo o seu valor por conta da inflação, você teria que pagar por conta disso. Mesmo que a moeda nacional perca valor e o Bitcoin exploda muito, você não vai ficar isento de pagar. Então beleza, agora eu vou te apresentar mais soluções que complementam os 2 vídeos anteriores com abertura de conta, com hard wallet, com manipulação de DeFi. Agora tem mais soluções que eu quero te mostrar para que você entenda um pouco mais. E fica ligado porque até os ricos usam esse segredo, que na verdade são possibilidades legais. É importante que você consulte também um contador especializado na área e ele vai confirmar para você melhor do que eu. Que aqui no Brasil a legislação prevê isenção ou até mesmo redução do imposto de renda caso você faça empréstimo. E aqui na DeFi nós também temos possibilidades de empréstimo. Imagina que você tem várias criptomoedas que explodiram, estão te dando muito dinheiro, você deposita e saca o dinheiro. Significa que você vai depositar como garantia sua criptomoeda nessas plataformas e você vai poder pegar dólar, moeda fiduciária, por exemplo, e aí vai ficar livre também do imposto. Eu já havia falado sobre hard wallet, camuflar o seu IP, tem uma aula passo a passo no vídeo anterior. Não esquece de assistir porque é mais meios de você entender. Agora, olha só, a própria MakerDAO. Você vai utilizar plataformas de empréstimo com sua criptomoeda. Também existe a própria Compound. Você precisa entender mais como que utiliza a DeFi para que você faça essas trocas de moeda e você não pague aquele imposto de 22,5% do que prevê aquela lei. Agora, como que você vai ficar totalmente isento? Assista o outro vídeo, porque se você der mole, né? Obviamente, como eu vi pessoas falando assim nos comentários, mas eu declarei no imposto de renda na minha carteira. Já era, você colocou o endereço da sua carteira. Mas aí a blockchain ela é pública, dá para achar tudo. Sim, mas se você informar um número. Se você abrir a blockchain, existem milhares, milhões de carteiras por aí em várias blockchains. E as pessoas estão camufladas porque a gente não sabe quem é o dono. Pode estar em qualquer lugar do mundo, né? Então, assim, se você tiver um endereço, como eu já falei para vocês, da própria OneKey que eu vou sortear, que te dá dezenas de endereços, você pode, de repente, falar uma para a Receita, mas ter 10 escondidas, com IP camuflado, como eu expliquei, com todos os passos e backups que eu ensinei no outro vídeo. Agora, também tem uma plataforma muito boa chamada aqui de Aave. A própria Aave, você pode aqui deixar a sua moeda, existe ali uma taxinha, sempre vai ter taxinha na DeFi, mas ainda assim é melhor do que o próprio imposto. Você vai ver que, olha só, tá vendo aqui máximo LTV? Significa que você vai poder colocar, por exemplo, 100 mil emprestados aqui depositado. E vamos supor que você pegue o Bitcoin que está valorizando. Você coloca aqui o Ethereum que está valorizando. Você vai poder sacar no máximo esse valor aqui, tá? Ele não vai te deixar pegar todo o dinheiro de volta. Mas você deixa lá, vamos dizer que valorizando. E vai poder manipular, sacar seu dinheiro. E o governo não vai nem estar sabendo. Porque está dentro da legalidade aqui falando que empréstimo você não paga. E isso aqui é uma plataforma de empréstimo em DeFi. Entendeu a jogada? Agora, existem soluções bem aqui perto. Nós tivemos a aprovação no Paraguai, recentemente, de uma legislação lá, que facilitou a vida de mineradores e também de quem acaba fazendo aí compra-venda de moedas. Senado do Paraguai aprovou a lei de criptomoedas e o país pode se tornar potência na mineração de Bitcoin. É
é uma lei favorável. Então significa que a gente estava falando no vídeo anterior sobre vários países, eu passei uma lista de países que você não vai pagar imposto. São 2 vídeos, tá? Só para poder complementar. O primeiro eu falei bastante sobre proteção, no segundo possibilidade de contas e países que não vão te cobrar. E agora também tem mais uma solução do próprio Paraguai que aprovou essa lei e tá aqui do lado. Então você pode viajar, tá muito perto para você circular, ir lá, sacar o seu dinheiro, utilizar seu dinheiro. São manobras que a gente acaba tendo possibilidade dentro da lei. E aí o próprio Paraguai, você pode procurar a aprovação. Depois de um intenso debate, aprovamos o projeto de lei que regulamenta a atividade de criptoativos. Então, as atividades lá estão isentas. É mais uma possibilidade também aqui do lado, aqui no Paraguai, para você poder estudar e entender. No vídeo que eu tô falando, eu falei muito sobre a questão de hard wallet, de cold wallet para você se proteger. Também expliquei aqui alguns modelos e vou trazer para vocês no sorteio a OneKey, tá? Vou falar para vocês detalhes aqui, vou fazer um unboxing ainda por cima, vou sortear para vocês. Então não deixa de se inscrever. E aqui, por exemplo, a questão da autocustódia, que é muito importante. Mais uma vez eu reforço essa ideia. Tanto é que esse meu aluno tá lá com a conta da Binance travada. Fica atento porque a Binance começou a cobrar essas informações da Receita e presta contas aqui no Brasil, tá? E aqui, ó, para você entender, no outro vídeo você vai ver cuidados que você pode ter para não ser roubado, proteger seu dinheiro e, mais uma vez, não pagar esse imposto caso seja aprovado. Agora, teve gente que falou assim, mas nem foi aprovado, o pessoal tá sofrendo. Olha só, a gente tá lidando com dinheiro. Então é melhor você saber manobras independente da aprovação, porque a instrução normativa 1888 já prevê que você pague. Então assim, a gente nunca vai ficar livre. Pode ser que esse texto não passe. Eu acho muito pouco provável, tá? Eu acho que tem mais de 80% de chance de passar, e mesmo que não passe agora, vai passar a qualquer momento. E você já vai entender, a partir de agora, as possibilidades de ficar rico com esse mercado, que é o que eu ensino aqui, várias moedas, inclusive lancei moedas muito promissoras essa semana, que eu mostro para os meus alunos em aula ao vivo, e aí também vai se proteger para não ficar perdendo dinheiro. E como a própria mensagem diz, infelizmente, quando uma pessoa, uma empresa gasta mais do que arrecada, pode sim ir à falência. E no caso do governo, que a taxa tributária é altíssima, a gente vai continuar pagando a conta. Então fica a seu critério, estudar um pouco mais para poder aprender a ganhar dinheiro com criptomoedas, com Bitcoin, para você entender cada vez mais sobre investimentos e também como você se proteger desses mandos e desmandos do governo. Essa é a essência do Bitcoin, é o fato de não ter um regulador, de você ser dono do seu dinheiro, você poder transferir, vender, comprar, e por isso ele tem tido cada vez mais adesão no mundo e tá para ser aprovado os spots ETF de Bitcoin. Significa que o Bitcoin pode explodir cada vez mais. Já falei diversas vezes por que ele pode subir, por conta do halving, por conta de ser deflacionário, por conta da adoção em massa e agora os ETFs. Então aprende a investir nesse mercado e aprende a se proteger do governo e também contra hack, né? Porque tá acontecendo muito. Tudo isso eu te explico aqui. Então agora, assista ao vídeo anterior, porque essas informações complementam mais ainda a anterior. Vale a pena você estudar cada vez mais. Deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque eu quero te mostrar várias moedas que vão explodir em 2024, 2025. E você precisa ficar atento. Então espero ter te ajudado, espero que você tenha gostado. Comenta aqui o que você está achando dessa ação do governo em taxar 22,5%. Te espero no próximo vídeo. Um abraço.